Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Graças a Deus, nós temos essas oportunidades maravilhosas que o Divino Mestre Jesus tem nos proporcionado para que nós possamos aprender os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Mas antes quero convidá-los e convidá-las para que nós façamos uma prece ao Senhor, evocando suas bênçãos, para que sejamos receptivos às benesses que viemos buscar. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Que nós, Senhor, possamos compreender que os seus divinos ensinamentos são libertadores, são emancipadores de nossas almas imortais. Dai-nos forças, Senhor, para que possamos vencer em nós as nossas más tendências e nos transformarmos moralmente. Que sejamos dignos, Senhor, das bênçãos de Deus, nosso Pai Celestial. E com essa prece que o Senhor nos ensinou, envolvemos em nossos pensamentos fraternos todos os nossos irmãos e irmãs em humanidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Amados irmãos e amadas irmãs, certa feita, perguntaram ao Espírito Emmanuel se no mundo espiritual eles não tinham um livro que servisse de instruções a nós encarnados. Suas lições. E Emmanuel disse que no mundo espiritual eles têm uma cartilha falada e que ele iria adaptá-la à nossa realidade. Foi justamente através dessa solicitação que surgiu o livro Pensamento e Vida, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Então nós temos aqui diversas lições que são muito relevantes para nós, e dentre elas nós queremos, se o tempo nos permitir, ressaltar duas delas: enfermidade e saúde. É óbvio que se nós perguntarmos para alguém: você gosta de ficar doente? Essa pessoa vai dizer não. Mas nós podemos encontrar aqueles que se sentem acomodados na enfermidade porque são cercados de mais carinho, de atenção, são notados no meio da família, pelos amigos, pelos conhecidos. A doença em si não é para aquela pessoa um objetivo, mas muitas vezes ela se identifica com essa enfermidade e procura aproveitar-se de forma inconsciente, não que ela queira, daqueles momentos difíceis que ela está vivendo. Emmanuel, nessa lição enfermidade,
ele começa dizendo o seguinte, e aqui eu não irei ler todo o capítulo, apenas alguns recortes. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Às vezes nós temos notícias que alguém diz que todas as doenças são por conta dos nossos pensamentos. Mas precisamos entender o que quer dizer esse processo de elaboração mental. Vejamos, de repente, nós temos reações. E essas reações, elas acontecem, na sua maioria, de forma involuntária, inconsciente. E nós temos os sentimentos. Os nossos sentimentos já são as elaborações desses processos inerentes às emoções e que são transubstanciados em pensamentos. Então, quando nós pensamos, nós criamos. Existem situações onde nós percebemos que tal fato aconteceu, mas nós não percebemos em nós mesmos nenhuma causa. E aí estamos reportando as causas anteriores das aflições. Então diz Emmanuel que há moléstias que têm sem dúvida função preponderante nos serviços de purificação do espírito. Então existem enfermidades que trazemos conosco e que já foram programadas antes da reencarnação. As enfermidades congênitas, enfermidades que surgem em determinada idade, a pessoa até tinha uma vida muito equilibrada, era saudável e de repente se vê acometida de uma doença incurável. Tanto que a esse respeito, sobre doenças incuráveis, Emmanuel, em uma das suas lições, diz assim, que as doenças incuráveis são escoadouros das imperfeições do espírito, o que se coaduna com o que ele está asseverando nesta lição. Surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo, que é a enfermidade, que tem este propósito, este objetivo. Nós, por conta de sermos espíritos num processo de perfectibilidade, ou seja, nós somos perfectíveis, nós vamos nos aprimorando ao longo da nossa jornada evolutiva, é natural que nós erremos. É natural que nós tenhamos pensamentos desequilibrados. É natural também que tenhamos, às vezes, reações negativas. E que tenhamos também sentimentos nem sempre edificantes. Nós precisamos perceber o seguinte: quando nos entregamos ao desespero, à ira, à revolta, à mágoa, o que acontece? O nosso corpo, ele é muito sensível. Essa máquina, ela é delicada e um tanto quanto forte. É um paradoxo, porque nós enfrentamos tantos desafios, tantas lutas, tantas dificuldades, que às vezes pensamos que não teremos forças para superá-las. Mas, quando nos referimos às questões celulares, fisiológicas, biológicas, a questão do nosso organismo,
As nossas células respondem de acordo com a nossa casa mental, ou seja, com os pensamentos que nós cultivamos, que nasceram naqueles sentimentos que nós nutrimos. Não foi por acaso que o Divino Mestre Jesus disse: se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Ah, mas como manter-me com os pensamentos sempre elevados se eu estou convivendo com pessoas desequilibradas? Ora, por acaso alguém teve notícias que a luz do sol que ilumina o pântano fétido perdeu o seu brilho? É conquista. Nós vamos trabalhando os nossos sentimentos, e ao identificarmos essas emoções negativas, nós devemos trabalhá-las. E Emmanuel, ele deixa bem claro para nós que sabe a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Quando alguém diz assim: nossa, eu não quero mais viver, eu não suporto esta vida, as células dizem assim: amém. Então eu vou desocupar a sua casa, que é o seu corpo. Já tive a oportunidade de falar para alguém: olha, não diga isso, querendo acelerar o retorno para o mundo espiritual. E vai mesmo, se continuar pensando desta forma. Nós temos relatos de uma jovem que quis desistir da vida no plano material porque queria conviver com os mentores do plano espiritual. Teve uma gripe e desencarnou antes do tempo marcado. Entrou no mundo espiritual como suicida indireto. Emmanuel, sabiamente, ele vem versando a respeito destas questões e nos adverte: o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Tem uma obra escrita por um médico americano, Bernie Siegel, que chama Medicina, Amor e Milagre, onde ele, enquanto oncologista, se surpreendeu certa feita com um paciente que o procurou alguns meses depois que ele, por conta do seu diagnóstico, esperasse que o homem tivesse falecido. E ele ficou surpreso com aquele paciente, porque ele não esperava que ele estivesse vivo. E o doutor perguntou a este paciente o que ele fizera. E ele lhe disse: quando o senhor falou que eu tinha apenas 6 meses de vida, eu resolvi aproveitar os meses que eu tinha ainda para viver fazendo o melhor de mim, realizando aquilo que eu gostava. E eu tenho muita fé em Deus, e eu procurei ser o mais feliz possível. Muito bem. Foram feitos exames de laboratório e o tumor havia regredido, e o homem teve uma sobrevida extraordinária. Então esse médico passou a investigar os pacientes, classificando-os aqueles que tinham fé, que tinham vontade de viver, que eram otimistas, que tinham esperança, e outra, que amavam as pessoas. Olha a força do amor. E aqueles que agiam de forma contrária, aqueles que não amavam, aqueles que se rebelavam diante da doença, aqueles pessimistas: agora eu vou morrer. Conclusão: estes, os tumores aumentavam exponencialmente. Então ele chegou à conclusão, por isso que o livro chama Medicina, Amor e Milagre.
E a espiritualidade já nos mostrou a esse respeito. Nós viemos aqui em busca de tratamento. Nós temos aqui os amigos espirituais, os médicos, os benfeitores, que já sabem exatamente o que cada um de nós tem. Nós temos uma ficha no plano espiritual. Já sabem tudo aquilo que precisam para nos atenderem em nossos problemas. E eles são muito atentos. E não pensemos que o trabalho se restringe ao templo espírita, às dimensões da casa. Porque a providência divina, ela é muito mais ampla em sua ação do que podemos imaginar. Aí alguém diz assim: nossa, mas eu fico triste, magoado quando alguém fala algo comigo e que eu percebo que a pessoa foi indelicada. Essa atitude se chama melindre. Emmanuel diz assim: cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando consequentemente sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Então aqui ele está corroborando o que nós comentamos. Ah, mas não é possível, eu estou indignado, eu estou com raiva. Calma. Esses momentos tempestivos que nós ficamos furiosos, já bombardeamos as nossas células com energias deletérias, negativas. E aí começam as enfermidades. Nós precisamos cuidar do corpo, não só tendo uma alimentação saudável, praticando exercícios, mas também trabalharmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Quando nós olhamos para as pessoas censurando-as, discriminando-as, desprezando-as, nós estamos cultivando sentimentos negativos e o nosso corpo vai responder. E de repente, nossa, eu não sentia dores de cabeça, agora estou sentindo constantemente. Nossa, eu não tinha problemas estomacais, mas agora estou percebendo que eu estou tendo uma certa irritação. Por quê? Você já parou para analisar se você está alimentando ou minimizando a aflição? Sabe, afagar a tristeza, cultivar a tristeza para que os outros possam ter piedade? Nossa, ele é tão triste. Você quer despertar dó nas pessoas e fica alimentando essa tristeza, pois sabe que você está minando a sua saúde. Mas existem enfermidades que são reparadoras. Nós trouxemos bagagens psicológicas, essas enfermidades são marcas em nossos corpos espirituais, e nós vamos, através deste processo, resgatando dívidas espirituais e construindo o futuro. Nós temos o determinismo divino. Qual é? A felicidade para sempre. Nós nunca deixaremos de existir. E aí eu pergunto a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e a mim, o que faremos da nossa eternidade? Já paramos para pensar? Viveremos para sempre. Mas sofrendo? Diz o pessimista. Claro que não. Deus não nos criou para o sofrimento. Deus não nos criou para a dor. A dor é instrumento através do qual
nós vamos aprimorando as nossas potências espirituais. Nenhum de nós aqui está fadado ao sofrimento, mas sim à felicidade, a remissão espiritual perante a própria consciência. E no capítulo da saúde, Emmanuel diz assim: a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo e a desídia das mãos que o manejam. Então, nós estamos cuidando da nossa saúde. O que temos visto, o que temos lido, o que temos presenciado, o que temos sentido, o que temos pensado, o que temos falado, o que temos feito. Será que nós estamos sendo, e aí voltemos às palavras de Jesus, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Orar e vigiar é observar, analisar e examinar, diz Emmanuel. Então vamos observar as reações que nós estamos cultivando, vamos analisar os nossos sentimentos, vamos examinar o que nós estamos fazendo desses recursos que a providência divina tem disponibilizado a nosso favor. Quantas vezes hoje nós falamos para nós mesmos: eu amo fulano, eu amo Beltrano, eu amo as pessoas. O vizinho barulhento, sim, principalmente. No trânsito, eu amo todos aqueles que buzinam para mim. Eu amo meu chefe exigente, eu amo a minha patroa que nunca está satisfeita com o meu serviço, eu amo meu colega de trabalho intrigueiro, eu amo a minha vizinha que sabe mais da minha vida do que eu mesmo. Nós estamos amando as pessoas como elas são, ou nós só amamos de forma seletiva? Porque isso acontece conosco. O nosso amor é seletivo. A nossa benevolência, ela é direcionada. Deste eu gosto, aquele eu não suporto, não gosto nem de ver. Ainda culpo o anjo de guarda. Meu anjo de guarda não vai com dele. O anjo de guarda não tem nada a ver com a sua inferioridade, ó criatura. O anjo de guarda é sempre superior. Então é você que não sabe lidar com essa situação. Pois não, meu irmão. Vou fazer uma pergunta sobre o anjo de guarda. Aí, como você diz assim, eu não suporto aquela pessoa, como você muda esse decorrer do dia? Como você muda isso, né? Seu anjo da guarda não se dá com o anjo da guarda do outro. Isso aí tem uma palavra que chama antipatia para definir. E ela é energética. O que nós aprendemos com Jesus para superarmos isso? Orai por quem vos persegue, por quem vos calunia, por quem vos odeia. É através da oração. É você pedir ao Senhor que ilumine os seus sentimentos em relação àquele irmão ou àquela irmã que você não nutre simpatia. Porque essas incompatibilidades, elas são naturais. É natural nós termos esse amor seletivo. Eu gosto dele porque ele me trata bem. Eu não suporto ela porque me despreza. É natural que nós sejamos assim. Só os anjos conseguem amar desta forma, incondicionalmente. Até lá, nós temos que trabalhar os nossos sentimentos. Por isso que Jesus é para nós a luz do mundo. É o nosso guia, é o nosso modelo. Então, comecemos por orar. E lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, o professor Allan Kardec perguntou aos espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade. E eles responderam: benevolência para com todos
indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é amor. Por isso que quem ama, quem aprendeu a amar, tem paz de consciência, não vive em conflitos. Essa inquietude que nós temos é por conta da nossa incompletude. Nós somos incompletos. Por quê? Porque somos espíritos perfectíveis. Nós ainda estamos, por assim dizer, no segundo patamar evolutivo. Ainda temos uma jornada muito longa pela frente. Por isso, torna a perguntar: o que faremos da nossa eternidade? No momento, vamos cuidar das nossas dificuldades materiais, dos nossos problemas orgânicos. Quem teve aí a atitude de buscar tratamentos médicos, tanto da medicina terrena quanto da medicina do plano espiritual, teve uma atitude muito sábia, porque existem recursos da espiritualidade que nós não encontramos na medicina terrena. E os amigos espirituais, às vezes alguém pensa assim: nossa, os espíritos estão manipulando energias. Sim, eles manipulam energias, mas usam também aparelhos, usam instrumentos. Meus irmãos e minhas irmãs, os espíritos que trabalham nas cirurgias, nos tratamentos mais complexos, e até mesmo aqueles que nós podemos considerar mais simples, eles usam uma tecnologia do astral muito avançada e que nós não temos ainda no nosso plano. Então existem aparelhos. Quem aqui tiver a oportunidade de ser médium de clarividência vai ver os espíritos manipulando esses instrumentos. Então tem esses recursos que estão disponíveis a todos nós, em nome de Jesus. E quando nós nos esforçamos, não estou falando aqui de santos, estou falando de esforço. Quem se esforça por amar os seus semelhantes, por usar de benevolência para com todos, para ser indulgente, se torna mais receptivo a estes tratamentos que tem buscado. Fui claro, meus irmãos e minhas irmãs? Como é que está a nossa receptividade? Por quê? Me permitam um exemplo. Às vezes nós queremos fazer um tratamento, mas duvidamos. E quando na minha juventude, numa outra casa espírita, de um médium que nem reside mais em Uberlândia, eu era muito jovem, mais ignorante do que hoje sou, eu fui fazer um tratamento espiritual. E conversando com o médium, eu via o médium, mas eu duvidava que ele tivesse um espírito com aquela capacidade de tratar da minha saúde. E aí o médium fala para mim: eu vou conversar com o filho durante o sono. Eu duvidei. Nossa, não deveria. Pois acreditem, naquela noite eu sonhei com este espírito que era diferente do médium na aparência. Ele conversou comigo de uma forma muito clara e eu fiquei extremamente constrangido. Fui muito bem atendido à época. Desde então, está vendo? Aprendeu com São Tomé? É preciso ver para crer? Então, às vezes, nós não vemos, nós não sentimos, mas estamos recebendo sim. Porque já ouvi alguém dizer assim: nossa, eu sou uma pedra, eu não sinto nada, eu não percebo nada. Mas quem te falou que precisa perceber e sentir para ter certeza que está recebendo? Por isso que Jesus disse: bem-aventurados aqueles que creram, mas não viram. Onde é que está a nossa fé? Então, meus irmãos e minhas irmãs, para concluir, é importante que nós fiquemos atentos no que Jesus nos ensinou.
em seus ensinamentos nós temos a fórmula da saúde integral. Mas é claro, nós ainda vacilamos, mas devemos trabalhar no nosso processo de reforma interior para que possamos ter uma vida mais equilibrada e que ninguém se culpe porque está com essa ou com aquela doença. Não, jamais nos culpemos, porque faz parte da nossa realidade. Alguém já ouviu falar que o nosso Senhor Jesus Cristo, em um determinado momento, parou a sua conversa com os discípulos para falar assim: por hoje basta, estou indisposto. Ou ele levantar-se e dizer: eu estou com dor na coluna. Não. Por quê? Porque ele é a fonte da vida. E nós um dia seremos espíritos assim, perfeitos, puros, e nós temos no porvir a certeza de que seremos espíritos que nunca mais passaremos por aflições, porque disse Jesus: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, gratidão, Senhor, pela oportunidade bendita de refletirmos sobre os seus ensinamentos e dos nossos irmãos espirituais. Sê conosco, Jesus, que o tratamento que ora já começamos a receber, que sejamos, Senhor, receptivos, com humildade, com amor, na certeza de que, Senhor, nós estamos recebendo e receberemos de acordo com o nosso merecimento. E onde nós, Senhor, percebermos que não temos méritos, nós te rogamos que os dons divinos nós possamos recebê-los por acréscimo da misericórdia de Deus, nosso Pai Celestial, a expressão do infinito amor que o Senhor personificou em seu Evangelho Redentor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que Deus nos abençoe a todos. Agora estamos.